Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de Cidadania e Civismo do 7º ano. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você nessa aula, tá aqui o Ezion, dê um oi pra ele. E vamos juntos para a melhor aula, vamos juntos aprender a conviver melhor em sociedade e o principal, praticar o que nós vamos aprender. Vem junto com a gente, bora lá! O que nós vamos aprender? Calma, criança, antes, lembre-se, pegue caderno, pegue uma caneta, um lápis, anote as informações que você julgar importante dessa aula de hoje. Como a gente falou, não só para continuar seus estudos, principalmente para pôr em prática, praticar o que nós vamos conversar nessa aula. Isso é fundamental. Então, anote conceitos, palavras que você não conhecia, definições que nós vamos falar, anote os exemplos que nós estamos citando para você colocar em prática da melhor maneira possível e sim, fazer sua parte para ajudar a construir uma sociedade muito melhor, uma sociedade como nós queremos e sonhamos. Combinado? Vai fazer? Então, vem juntos para a nossa aula quando nós vamos falar de responsabilidade. Não gostou muito? É bom ter responsabilidade. Vamos conversar um pouco mais sobre isso e demonstrar responsabilidade também é uma atitude de respeito para com as outras pessoas, para com a sociedade. Nós vamos definir então o que é isso? Responsabilidade. Como entra o respeito nessa questão da responsabilidade e entender como praticar a responsabilidade, como ser responsável na prática, ajuda, contribui para construir uma sociedade mais democrática, uma sociedade melhor. Então vamos falar de responsabilidade, vem com a gente. E para começar, aqui você tem uma imagem de dois adultos fazendo uma proteção superior aqui a duas crianças. Enquanto você é menor, você está sob responsabilidade dos seus familiares, de alguém que é responsável por você. Então, alguém que responde por você enquanto você é menor. E essa pessoa ainda, ou esses familiares ainda, essas pessoas, são responsáveis por oferecer tudo o que você precisa para se desenvolver. Correto? Então, você está sob a responsabilidade de alguém enquanto você é menor. Porém, isso quer dizer que você não tem nenhuma responsabilidade? Toda responsabilidade é de quem cuida de você? Você não tem nenhuma, então? Você sabe que não, você tem algumas responsabilidades. Então, quais são essas suas responsabilidades? Você não tem a responsabilidade de prover toda a sua família, não. Mas você tem algumas outras responsabilidades mais específicas suas. Conforme é o contexto familiar, o contexto do local onde você vive, algumas responsabilidades você tem, são suas. E é uma maneira de demonstrar respeito para com as outras pessoas, você executar essas responsabilidades. Você fazer tudo aquilo que foi confiado para você fazer. Nossa aula então vai falar sobre responsabilidade, mas lembra que responsabilidade é um ato de respeito também. Então vamos lembrar atitudes de respeito. Como praticar o respeito na sociedade? Como colocar em prática essa ideia do respeito? Vamos relembrar juntos aí. Precisamos entender as pessoas na sua profundidade, entender de verdade as pessoas. Precisamos ouvir com empatia, colocar-se no lugar do outro no momento de ouvir. Ainda, atitude de respeito é, numa conversa, fazer perguntas, compreender, mostrar que está interessado. Isso é uma atitude de respeito. Isso é algo que você gostaria que fizessem se fosse você contando algo, se fosse você conversando. Que as pessoas te ouvissem de verdade, te compreendessem. Então faça isso com o outro quando for o caso. Estar sempre aberto para oferecer o novo, para receber o novo. Esteja sempre aberto para mudanças. A todo momento você pode transmitir algo para alguém, como você pode receber algo novo de alguém. Esteja pronto para isso. Isso pode acontecer na sociedade. Não se feche. Esteja aberto.
Pare de achar que a sua maneira de pensar é a única que existe ou é a melhor que existe. Não! Cada pessoa é um ser único, é diferente, pensa de maneira diferente, age de maneira diferente que você. Aprenda a respeitar isso. O respeito, ele deve ser praticado de que maneira? Essa você já sabe responder e eu deixei em destaque para você, tá em negrito, fácil de identificar. O respeito deve ser praticado a toda hora, em qualquer lugar. De novo, o respeito deve ser praticado a toda hora e em qualquer lugar. Essa ficou fácil de anotar e praticar. Toda hora, qualquer lugar, respeito. Seja com familiares, seja com amigos, seja com colegas de escola, colegas de trabalho, seja com desconhecidos, não importa. Toda hora, qualquer lugar, respeito. O respeito, ele envolve também a gente procurar se preocupar com o outro, cooperar com o outro, ajudar quando for necessário. Isso também são atitudes de respeito. Ainda, respeito é conviver em harmonia. Harmonia, da melhor maneira possível com o outro, sem ser um ambiente de briga, um ambiente de desunião, mas um ambiente de harmonia. Respeito é ter consciência do seu espaço e do espaço do outro. Respeito envolve isso. Você existe, o outro também existe. Você tem o seu espaço, o outro tem o espaço dele. Cada um respeita as decisões tomadas pelo outro, a maneira de pensar do outro, sem julgamentos, sem preconceito, respeitando o espaço um do outro. Então, relembramos respeito. Atitude fundamental, base de qualquer relação social. Respeito. A partir daí que as relações sociais acontecem. Relações de confiança, relações de amizade, relações de amor começam por respeito. Relembramos atitudes de respeito que você pratica já na sua vida. Então, e sobre responsabilidade, o outro tema para conversarmos. Quais são os seus principais compromissos e responsabilidades enquanto estudante? Coloque-se aí como estudante, como você é. Quais são os seus compromissos como estudante? Você tem responsabilidades como estudante? Quais são eles? Estudante tem, aliás, responsabilidade? Todos na sociedade têm responsabilidade. É dever de todos ajudar a construir uma sociedade melhor. Então, sim, todos temos responsabilidades. Todos temos compromisso. Quais são os seus enquanto estudante? Ah, mas você pode dizer que tem pouca idade, você é muito novo, então você não tem responsabilidades ainda. Não! Você tem responsabilidades conforme as posições que você ocupa. Na sua casa, com os seus familiares, com os seus responsáveis, você tem alguns compromissos a cumprir, você tem algumas responsabilidades. Enquanto estudante, você também tem responsabilidades a cumprir. Então, não importa essa idade, você sempre vai ter algumas responsabilidades, alguns compromissos nesse meio social em que você está. Não importa, sempre temos compromissos e responsabilidades para cumprir. Não importa a idade, não use isso como desculpa para não cumprir suas responsabilidades. Não use a idade como desculpa. Como estudante, que é o que nós estamos falando, quais são os seus compromissos, suas responsabilidades como estudante? Por exemplo, seu compromisso é dedicar-se às aulas. Compromisso primeiro, dedicar-se às aulas, fazer com dedicação. Ser pontual, respeitar os colegas, respeitar os funcionários da escola, respeitar os professores. Olha aí quantas responsabilidades você tem. Então você tem compromisso com a sociedade enquanto estudante. Dedicar-se às aulas integralmente. Ser pontual ao chegar à escola, ao fazer suas atividades. E respeitar os colegas, os funcionários da escola, respeitar os professores, todos que compõem esse ambiente escolar. São responsabilidades suas enquanto estudante. Então você tem sim responsabilidades, tem sua parcela para contribuir. Tarefa para fazermos juntos, vamos lá.
Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta uma responsabilidade sua enquanto estudante? Responde aí. Sua responsabilidade enquanto estudante no ambiente escolar. É sua responsabilidade dirigir o ônibus escolar? Responsabilidade de um estudante? Claro que não. É sua responsabilidade fazer a merenda, cozinhar? Não, enquanto estudante não. Portanto, é sua responsabilidade realizar as atividades propostas pelo professor. É sua responsabilidade. Também é do outro, mas isso não tira a sua responsabilidade. Seu compromisso enquanto estudante. Falando em responsabilidade, numa escola, cada pessoa tem responsabilidades diferentes. Cada um exerce funções diferentes, portanto, tem responsabilidades diferentes. Cada um deve cumprir aquilo que se espera dele, da sua função, para que o bom andamento da escola aconteça. Cada pessoa cumpre a responsabilidade da sua função, todos fazendo a sua parte da melhor maneira possível, esse ambiente de convivência em harmonia acontece. Quando todos, incluindo você como estudante, exercem corretamente os seus deveres com responsabilidade, o relacionamento acontece com harmonia, todos da escola, todos daquele ambiente são beneficiados, mas todos devem fazer. Então, uma definição de compromisso, já que falamos tanto sobre compromissos seus, compromisso é um comprometimento, ou seja, um acordo realizado entre partes. Uma parte e outra parte fazem um acordo. Então você tem um compromisso para honrar aquele acordo que você fez, seja para o melhor andamento da sociedade ou para fazer alguma função. Compromisso é um comprometimento. Ter compromisso, então, para traduzir, ficar mais fácil, é assumir um dever. É se empenhar para cumprir aquele dever, é cumprir com a sua palavra, é o seu comprometimento. Você fez um acordo de fazer tal tarefa, é um compromisso seu realizar aquela tarefa então. Honrar aquele acordo que você fez, aquela palavra que você deu. Um exemplo bem que todos conhecem do dia a dia. Quando duas pessoas começam um relacionamento, é muito normal essas pessoas trocarem a famosa aliança de compromisso. O nome mesmo já está entregando. Uma aliança de compromisso. É um símbolo, um objeto que simboliza um compromisso. Um acordo que duas partes fizeram de ter um relacionamento. E normalmente, pelo menos na sociedade em que estamos, a ideia de um compromisso com uma única pessoa. É aquela famosa pergunta quando uma pessoa vai namorar outra, pergunta: quer namorar comigo? Só com uma pessoa. Então, a aliança ali vai ser o símbolo desse compromisso que você deu a sua palavra de namorar aquela única pessoa. E a aliança vai lembrar deste compromisso. Então, compromisso é algo que você se compromete a fazer, um acordo que você faz com a outra parte. Responsabilidade pode entrar na ideia de obrigação. É sua responsabilidade, portanto, é sua obrigação fazer determinada coisa. Comportamento de uma pessoa sensata, de uma pessoa que raciocina logicamente, que contribui para o melhor da sociedade. Ter responsabilidade, então, é poder responder pelas suas próprias ações. Ter responsabilidade é arcar com as consequências das suas ações. Você é o dono da ação e você é o responsável pelo resultado daquela ação. Aquilo é uma responsabilidade sua.
Dando certo ou dando errado, era uma responsabilidade sua e você arca com as consequências. Portanto, você percebeu que responsabilidade e que compromisso estão conectados. Você firma um compromisso de honrar um acordo e você tem então a responsabilidade de honrar aquele acordo. Exercício sobre atitudes responsáveis. Qual dessas é uma afirmativa correta para uma atitude responsável? Atitudes responsáveis. Estamos falando de responsabilidade. Acompanha comigo a alternativa A. Se eu assumo um compromisso, eu devo cumprir o combinado. Sim, isso é uma atitude de alguém que é responsável. Eu firmei um compromisso, vou honrar aquele compromisso. B. Quando cometo um erro, devo colocar a culpa em alguém. É lógico que não! Se foi você que cometeu o erro, porque era sua responsabilidade, você arca com as consequências, pro bem ou pro mal. Deu certo, ok. Deu errado, vamos corrigir. Mas é sua responsabilidade, não transfira para alguém. Posso não realizar algumas tarefas de minha responsabilidade, porque ninguém vai notar. Não importa a idade. Se você tem responsabilidades, deve cumprir. Lembre que fazer corretamente as suas responsabilidades é contribuir para o melhor da sociedade. Portanto, a alternativa A é a atitude responsável correta que se espera. Vamos ilustrar tudo isso que nós falamos na aula de hoje com um exemplo. Uma situação que com certeza você já viu na sua sala de aula acontecer, com amigos, com colegas, alguém já contou algo parecido, uma situação que é normal no ambiente escolar. Vamos lá! Na aula de artes, a professora pediu para que os alunos se organizassem em grupos para realizarem uma atividade em sala no dia seguinte. Então, reúnam-se em grupos, vamos fazer uma atividade amanhã, mas já se reúnam. Os alunos se reuniram. Maria, Paula, Patrícia e Renata formaram um grupo. Então, essas 4 meninas formaram um grupo juntas para fazer a atividade. Cada uma ficou responsável por levar para a escola um material específico para o trabalho. Então, cada uma delas firmou um compromisso com as outras. Vou trazer um material para a aula em grupo de amanhã. Compromisso. Então, cada uma deveria honrar esse compromisso. Tinha responsabilidade para com as demais pessoas. Cada uma delas. Continua, acompanha comigo. Maria ficou com a tesoura, responsável por levar a tesoura no dia seguinte. A Paula, responsável por levar a cola no dia seguinte.
Patrícia, responsável pela cartolina, e a Renata ficou responsável pelas revistas, para levar revistas para recorte e colagem no dia seguinte. Cada uma com uma função, responsabilidade de cada uma. Todas fizeram esse acordo entre elas. Então todas deveriam honrar o acordo que fizeram. Continuando. No dia seguinte, todas lembraram do compromisso que fizeram, do compromisso assumido, menos Maria, que esqueceu a tesoura e acabou prejudicando todo o grupo. Lembra? Cada uma tinha uma função: cola, tesoura, cartolina e revistas. Mas uma das pessoas que firmou o compromisso não cumpriu com o compromisso. Portanto, nós dizemos que ela teve uma atitude irresponsável. Ela tinha uma responsabilidade e não cumpriu. Ela não cumpriu um acordo feito com o grupo, um acordo que ela aceitou, de levar a tesoura. Então todo o grupo ficou sem a tesoura para usar. A atitude dela acabou prejudicando todo o grupo que não tinha então tesoura para usar naquela atividade. Primeiro, Maria tentou se justificar, dizendo que alguém deveria tê-la lembrado, tentando botar a culpa em alguém pelas suas próprias ações. Ela firmou um compromisso de levar a tesoura, mas ela tentou botar a culpa que as outras pessoas não a lembraram desse compromisso. Era uma responsabilidade dela. Depois, arrependida, Maria desculpou-se com o grupo e assumiu as consequências do seu esquecimento, indo conversar com a professora e pedindo uma nova oportunidade. Reconheceu o erro, assumiu uma responsabilidade, não cumpriu, mas reconheceu o erro e pediu uma nova oportunidade para que outras pessoas não fossem prejudicadas. Essa é uma outra atitude de responsabilidade. Reparou no respeito que ela teve com as colegas aí então, depois. Pediu uma nova oportunidade, então, e ela tentou corrigir esse erro dela. Uma responsabilidade dela que ela conseguiu corrigir. Então, um exemplo prático do que pode acontecer no dia a dia de uma escola, de uma sala de aula. Exercício para falarmos sobre responsabilidade. Com as suas palavras, explique o que é uma atitude responsável. Ainda, faça uma lista. Sua tarefa, uma lista com ao menos 3 compromissos que você pode assumir a partir deste momento para que a sua casa tenha mais harmonia. 3 compromissos para que a sua casa tenha mais harmonia. Vai! Atitude responsável. Então você poderia escrever da maneira como você compreendeu. Vamos um exemplo de resposta. Atitude responsável é aquela em que há compromisso de uma pessoa para com algo ou para com alguém, e quando uma pessoa consegue arcar com as consequências dos seus atos. Isso é uma atitude responsável. Firmar compromisso e arcar com as consequências desse compromisso. Atitudes que você pode fazer para melhorar o ambiente de harmonia na sua casa. Então, pense na sua casa e descreva atitudes do seu dia a dia para você executar sua responsabilidade para com as pessoas que convivem com você. O que nós estudamos nessa aula? Compromisso e responsabilidade andam juntos, caminham juntos, estão conectados. Compromisso e responsabilidade. Quando nos comprometemos com alguém ou para fazer uma coisa, devemos responder pelas nossas próprias ações e devemos arcar com as consequências desse compromisso. Numa sociedade, cada pessoa tem compromissos. Cada pessoa tem responsabilidades. Esses compromissos e essas responsabilidades, claro, elas variam de acordo com a sua idade.
mas todos devem fazer o melhor para o bom andamento de uma sociedade, para uma sociedade com mais harmonia. É isso, vamos ficando por aqui. Cumpra as suas responsabilidades, seus compromissos. Tchau, povo!